Misterioso e fascinante, o Egito Antigo continua a nos intrigar, milhares de anos depois do auge de sua civilização. No coração do deserto, erguem-se pirâmides colossais, guardiãs silenciosas de segredos ancestrais. Junte-se a nós, enquanto desvendamos os maiores mistérios do Egito Antigo, explorando tumbas esquecidas e revelando as histórias por trás das lendas. No meio do deserto, imponentes e eternas, as pirâmides do Egito se erguem como um desafio à nossa compreensão, como uma civilização que existiu há mais de 4.000 anos, sem a tecnologia que temos hoje, seja através de guindastes modernos ou tratores, conseguiu construir estruturas tão colossais. As teorias são abundantes, cada uma tentando desvendar esse enigma arquitetônico, tão complexo quanto desvendar como nasceu a vida no planeta Terra. Alguns sugerem o uso de rampas gigantes, outros acreditam em sistemas complexos de alavancas e roldanas, semelhantes às usadas pelas antigas civilizações pré-colombianas. Dentro dessas maravilhas arquitetônicas, corredores escuros e labirínticos levam a câmaras secretas, decoradas com hieróglifos que contam histórias de deuses e faraós, como se fossem os painéis de azulejos de nossas igrejas barrocas. Elas são um testamento da fé inabalável em seus deuses, na vida após a morte e na grandiosidade de seus faraós. Nas profundezas das tumbas faraônicas, um ar de mistério e perigo paira no ambiente, como se cada sombra escondesse segredos milenares e cada pedra guardasse histórias não contadas. É uma atmosfera densa e enigmática, como a névoa que encobre a paisagem nas manhãs mais frias e silenciosas. Lendas sussurradas através dos séculos falam de maldições terríveis que se abatem sobre aqueles que ousam perturbar o sono eterno dos faraós. Essas histórias são passadas de geração em geração, ganhando força e mistério a cada contagem. A maldição mais famosa é, sem dúvida, a do faraó Tutankhamon, cuja tumba foi descoberta em 1922. A revelação trouxe à tona não apenas tesouros inestimáveis, mas também uma série de infortúnios que alimentaram a crença na maldição. Após a abertura da tumba, uma série de eventos trágicos se abateu sobre os membros da expedição arqueológica, como se uma maldição indígena os perseguisse. Morte súbita, doenças inexplicáveis e acidentes misteriosos marcaram a vida daqueles que ousaram desafiar o repouso do jovem faraó. A ciência busca explicações racionais: bactérias mortais, gases venenosos e até mesmo reações alérgicas a substâncias presentes na tumba, como fungos e esporos que poderiam ter se desenvolvido ao longo dos séculos, como um surto de febre amarela. Essas explicações científicas, embora plausíveis, não conseguem eliminar completamente o fascínio e o medo que a ideia de uma maldição provoca. Mas, para muitos, estas não são suficientes para aplacar a atração pelo sobrenatural. O mistério e o desconhecido sempre terão um lugar especial em nossos corações e mentes. A lenda nos leva a refletir sobre a relação entre o homem e o desconhecido, sobre como buscamos respostas para o inexplicável e como essas histórias moldam nossa compreensão do mundo. Nefertiti, a rainha desaparecida. O Egito Antigo foi palco de reinados gloriosos, faraós poderosos e rainhas lendárias, como as rainhas africanas que marcaram a história. Suas trajetórias são repletas de mistérios, conquistas e legados que ainda hoje fascinam estudiosos e curiosos. Entre elas, destaca-se Nefertiti, cujo nome significa "a mais bela chegou". Sua imagem é uma das mais reconhecidas e admiradas da antiguidade. Casada com o faraó Akhenaton, ela governou ao seu lado em um período de grande mudança religiosa e social. Juntos, eles tentaram revolucionar a religião egípcia, introduzindo o culto ao deus Aton. Mas, tal qual a névoa que se dissipa ao amanhecer, Nefertiti desapareceu dos registros históricos, assim como a lenda do Eldorado perdido.
Seu súbito desaparecimento deixou muitos questionamentos e teorias. O que teria acontecido com a rainha? Sua ausência nos registros é um dos maiores enigmas da egiptologia. Teria ela morrido de forma repentina, vítima de uma doença fulminante, como a gripe espanhola? Ou talvez uma praga que assolou o Egito? Ou teria sido vítima de intrigas palacianas, como as conspirações que marcaram a história do mundo? As lutas pelo poder sempre foram intensas e traiçoeiras. A busca pelo túmulo de Nefertiti se tornou uma obsessão para arqueólogos e egiptólogos, comparável à busca incansável pelo Santo Graal. Cada descoberta traz novas pistas, mas também novos mistérios. Enquanto a resposta para o enigma de seu desaparecimento não for encontrada, a lenda da rainha desaparecida continuará a alimentar a imaginação e a curiosidade de todos que se encantam com os mistérios do passado. A história de Nefertiti é um lembrete de que, mesmo em tempos antigos, as figuras poderosas poderiam desaparecer sem deixar rastros claros. A Esfinge, guardiã silenciosa de segredos ancestrais. No Planalto de Gizé, erguendo-se da areia como um guardião milenar, a Esfinge desafia o tempo e a história. A teoria mais aceita é que a estátua foi construída durante o reinado de Quefren, faraó da quarta dinastia, por volta de 2500 a.C. Mas nem todos concordam com essa versão. Alguns estudiosos argumentam que o monólito pode ser muito mais antigo do que se imagina, como as pinturas rupestres encontradas ao redor do mundo. As areias do Egito escondem muitos segredos, e é possível que este monumento seja a chave para desvendarmos um capítulo desconhecido da história da humanidade. Enquanto exploramos os mistérios do passado, a Esfinge continua a nos observar com seu olhar impassível, guardando segredos que talvez nunca sejamos capazes de desvendar, como os segredos guardados pelas múmias dos faraós. O Livro dos Mortos, guia para a eternidade. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas sim um portal para uma outra vida, assim como os rituais funerários de diversas culturas ancestrais. Eles acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena, mas em um plano espiritual. E para garantir uma boa passagem para esse outro mundo, eles criaram um guia detalhado, chamado Livro dos Mortos. Este livro era essencial para assegurar que a alma do falecido pudesse navegar com sucesso pelo submundo. Imagine um livro que não se parece com nenhum outro. Um compilado de textos funerários, hinos, orações e fórmulas mágicas, escritos em papiro e ricamente ilustrados com hieróglifos coloridos, como um códice maia. Cada hieróglifo e ilustração tinha um significado profundo e específico. Cada página, um mapa para guiar a alma do morto pelo submundo, enfrentando seus perigos e alcançando a vida eterna, como as jornadas míticas dos heróis da mitologia grega. Essas páginas eram repletas de instruções detalhadas e encantamentos para proteger a alma. Os papiros, muitas vezes colocados dentro dos sarcófagos, serviam como um guia para a alma, ajudando-a a navegar pelo julgamento de Osíris, como um mapa que guia os viajantes por terras desconhecidas. O julgamento de Osíris era um momento crucial, onde a alma era pesada contra a pena da verdade. As ilustrações, cheias de simbolismo, retratam a jornada do morto pelo submundo, o encontro com Anubis, a pesagem do coração na balança da justiça. Cada cena era uma representação visual das crenças e rituais que guiavam a alma. O Livro dos Mortos é uma janela fascinante para a mente dos antigos egípcios, revelando suas crenças, seus medos e suas esperanças em relação ao desconhecido, como um diário secreto que revela os pensamentos mais profundos. Ele nos oferece uma visão única sobre como eles viam a vida, a morte e o além, e como se preparavam para a jornada final. E assim, nossa expedição pelos mistérios do Egito Antigo chega ao fim.
como o sol que se põe no horizonte, colorindo o céu com tons de laranja e roxo. Mas a história não termina aqui. Os mistérios que desvendamos nos mostram que, apesar de todo o avanço da ciência e da tecnologia, ainda há muito a ser descoberto sobre o passado. O Egito Antigo continuará a ser um enigma, um desafio à nossa compreensão, um lembrete de que o passado guarda segredos que talvez nunca sejamos capazes de desvendar completamente, como um enigma que atravessa os tempos. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!